Olá, este é o resumo da aula 2 do núcleo básico do componente curricular, ética profissional e cidadania organizacional. O tema trabalhado aqui é a ética e a moral. Empatia. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo, e a capacidade de ajudar. Quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro ao se colocar no seu lugar, desperta a vontade de ajudar e de agir seguindo princípios morais. A capacidade de se colocar no lugar do outro, que se desenvolve através da empatia, ajuda a compreender melhor o comportamento em determinadas circunstâncias e a forma como o outro toma as decisões. Ser empático é ter afinidades e se identificar com outra pessoa. É saber ouvir os outros, compreender os seus problemas e emoções. Quando alguém diz, houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação imediata. O contato com a outra pessoa gerou prazer, alegria e satisfação. Houve compatibilidade. Nesse contexto, a empatia pode ser considerada o oposto de antipatia. Não apenas na vida pessoal, mas também na vida profissional, devemos entender o que é empatia, pois isso nos permite que trabalhemos de acordo com o Código de Ética Profissional. Ética profissional é o conjunto de normas morais pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento profissional. A ética é importante em todas as profissões e para todo ser humano, para que todos possam viver bem em sociedade. Todos os códigos de ética profissional trazem em seu texto a maioria dos seguintes princípios: honestidade no trabalho, lealdade na empresa, alto nível de rendimento, respeito à dignidade humana, segredo profissional, observação das normas administrativas da empresa e muitos outros. O Código de Ética é um instrumento criado para orientar o desempenho das empresas em suas ações e na interação com seus públicos. Para envolvimento maior, é importante que a empresa faça um código de ética bem objetivo, para facilitar a compreensão de seus funcionários. Além das empresas, a maioria das profissões possuem seu próprio código de ética, principalmente em áreas da saúde, em que envolve muitas questões éticas como vida e morte, que é o caso de médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros. O que é cidadania? Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Este conceito de cidadania está arraigado à noção de direito, principalmente no que se refere aos direitos políticos, sem os quais o indivíduo não poderá intervir nos negócios do Estado, onde permite participar direta ou indiretamente do governo e na consequente administração, através do voto direto para eleger ou para concorrer a um cargo público de maneira indireta. A cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão, e estes serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, para que possa o cidadão exercer seus direitos políticos. Porém, há indivíduos que, apesar de serem nacionais de um Estado, não estão investidos de direitos políticos, que podem ter sido cassados ou negados, como, por exemplo, os presidiários, os quais são impedidos de votar. Os direitos políticos são regulados no Brasil pela Constituição Federal, sendo o alistamento eleitoral e o voto obrigatórios para os maiores de 18 anos, porém é facultativo para os analfabetos, maiores de 16 anos e os maiores de 70 anos. A Constituição proíbe alistamento eleitoral dos estrangeiros e dos brasileiros em serviço militar obrigatório. A cidadania requer que o indivíduo, como habitante da cidade, como diz a raiz da palavra, cumpra seus deveres e, como indivíduo de ação, possa realizar tarefas para seu bem e também para o maior desenvolvimento da comunidade onde vive, uma vez que os problemas da cidade dizem respeito a todos os cidadãos. A cidadania organizacional. Cidadania organizacional diz respeito ao relacionamento entre empresas e sociedade, tanto a comunidade local que cerca uma empresa e cujos membros interagem com seus funcionários, quanto a comunidade mundial, mais ampla, que atinge todas as empresas através de seus produtos.
sua cadeia de suprimentos, sua rede de revendedores, sua propaganda e assim por diante. A cidadania organizacional faz com que as empresas se desenvolvam dentro de um ambiente ético saudável e, com isso, tragam um extremo desempenho em inovação e desenvolvimento. Nessa aula, você pode notar que o assunto abordado sobre ética e moral se deu em torno da cidadania e do trabalho. Na próxima aula, abordaremos mais profundamente o assunto, o homem, o trabalho e o mundo do trabalho. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e até a próxima.